Não há outro nome superior a este. Não há outro nome mais forte do que este. Não há outro nome mais gracioso, amável, doce do que este. Nome que o Pai deu ao seu próprio Filho, Jesus, porque Ele nos salva dos nossos pecados. Atos capítulo 4 e o verso 12. E em nenhum outro há salvação, em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome existe, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Queridos, o cristianismo possui aproximadamente 41 igrejas diferentes. 41 mil igrejas diferentes. Muitas igrejas. 41 mil igrejas cristãs, espalhadas no mundo, dificultando encontrar o caminho verdadeiro. Mas na realidade existem pouquíssimas religiões. Existem tão poucas religiões que poderiam ser contadas nos dedos de uma só mão. Eu não preciso nem das duas mãos, irmãos. Eu posso contar as grandes religiões do mundo só nesta mão. Cristianismo, com 2 bilhões e 100 milhões de membros. Judaísmo, com 14 milhões de membros. Islamismo, com 1 bilhão e 300 milhões de membros. Budismo, com 376 milhões de adeptos. Hinduísmo, com 900 milhões. Não mais. Usei somente uma mão. Estas são as 5 maiores religiões do mundo. Podíamos acrescentar ainda o confucionismo, que era a religião praticada na China antes do budismo. Porque o confucionismo iniciou na China, mas aí o budismo que começou na Índia não proliferou na Índia, mas proliferou na China, no Japão. Mas o confucionismo deixou de ser uma das maiores religiões do mundo. Poderíamos falar também da religião que dominava o Irã. A antiga Pérsia era dominada pela religião zoroastrismo, fundada por Zoroastro. Hoje existem 2 milhões e 600 mil adeptos do zoroastrismo. Mas, finalmente, o Irã foi dominado pelo islamismo no 7º século. E desde então, a religião oficial do Irã é o islamismo. Estas são as religiões mais conhecidas e praticadas no mundo, irmãos. O cristianismo tem como símbolo a cruz do nosso Senhor Jesus. O judaísmo tem como símbolo a estrela de Davi. O islamismo tem como símbolo a lua, a meia-lua. O hinduísmo tem como símbolo o sol. E o budismo tem como símbolo ídolos. Ídolos como o Buda assentado, eles adoram muitos ídolos. De todos os fundadores de religiões, como Confúcio, Buda, Zoroastro, Maomé, Jesus é o único, queridos, que se proclamou Deus. Nenhum fundador de religião no planeta Terra disse: eu sou Deus. Eu tenho a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum se proclamou Deus, unicamente Jesus. Faz alguma diferença isso? Por que só Jesus se proclamou Deus? Por que só Jesus provou que Ele é Deus? Por que só Jesus deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia? Queridos, o budismo atualmente tem atraído dezenas e milhares de cristãos para o budismo. Dezenas de artistas de Hollywood estão indo para o budismo. Eu anotei alguns nomes aqui. Steven Seagal, conhecem? Budista. Richard Gere, budista. Tina Turner, Orlando Bloom, Tiger Woods, Kate Bosworth. Dezenas de outros. E o que o budismo tem para estar atraindo estas pessoas? O que é que ele tem que o cristianismo não tem para atrair
porque são religiões crescentes. O islamismo é uma religião crescente, o budismo é uma religião crescente e o cristianismo é uma religião decrescente. Está diminuindo o cristianismo no mundo e está aumentando o islamismo assustadoramente e o budismo também. O que o budismo tem para oferecer? Eu me lembro de um texto do Espírito de Profecia que diz que nós, os cristãos, temos que mostrar para o mundo as vantagens do cristianismo. Quais as vantagens do cristianismo sobre o paganismo? Porque as pessoas buscam vantagens, as pessoas são interesseiras. Por que estão indo do cristianismo para o budismo ou o islamismo? O que o budismo oferece para elas? A filosofia budista gira em torno do sofrimento. 4 tipos gerais de sofrimento. O sofrimento do nascimento. Tudo no budismo gira em torno de sofrimento. Nascer é sofrer. Já nasce chorando, não é? O sofrimento do nascimento, o sofrimento da velhice, o sofrimento da doença e o sofrimento da morte. Estes são os 4 sofrimentos gerais no budismo. E o principal alvo, o principal propósito no budismo é alcançar a libertação através da morte. Porque eles creem que a morte, através de infinitas reencarnações, vai aperfeiçoando você até que você chega no ponto máximo e glorioso chamado Nirvana, que quer dizer extinção do ser. O budismo leva as pessoas para a extinção do ser. Colocando em palavras mais simples, Nirvana, extinção do ser, significa nada. Quando você mergulha no nada. Sabe quando você pega uma gota d'água e pinga esta gota no oceano? Você vai com um conta-gotas, não é? Você vai de helicóptero com um conta-gotas na mão, lá no meio do oceano, então deixa pingar uma gota. E aquela gota, ao cair naquele oceano, o que acontece com ela? Some. Deixa de existir. Se extingue. Queridos, eles comparam e ilustram o Nirvana como uma gota d'água caindo no oceano, extinção do ser. No budismo as pessoas lutam, se esforçam para chegarem a quê? Ao nada. Não existe um céu. Não existe um paraíso. Não existe um pai esperando por você. Não existe um irmão, Jesus Cristo, esperando por você. Não existe um salvador. Não existe salvação no budismo e nem salvador. O propósito máximo é extinção do ser, chamado Nirvana. Você trocaria o céu do meu Senhor Jesus Cristo pelo Nirvana? Porque Nirvana significa nada. Nothing. Zero. O hinduísmo, que é a religião que se proliferou na Índia, não tem fundador. Não tem um sistema unificado de crenças, irmãos. Não tem uma autoridade centralizada. O hinduísmo representa a diversidade de religiões diferentes e crenças diferentes que existem na Índia. Eles chamam isso de hinduísmo. Existem no hinduísmo cerca de 330 milhões de deuses e deusas. Quantos deuses e deusas no hinduísmo? Cerca de 330 milhões. Dá para acreditar nisso? O coração do hinduísmo chama-se yoga. E há muitos cristãos praticando yoga. Uma jovem chegou para mim, uma jovem da igreja, um dia e disse: pastor, o que o senhor tem a falar sobre yoga? Porque eu estou grávida e eu estou fazendo os exercícios da yoga. Porque me disseram que é muito bom, tal. Eu disse: cada posição praticada no exercício da yoga
são posições, são movimentos de adoração a um dos deuses do hinduísmo. Yoga quer dizer união. O significado da palavra yoga é união. União com o quê? União com os deuses do hinduísmo. Através da yoga, o hinduísmo penetrou no Ocidente, nas religiões cristãs, nos conventos, nas escolas, e hoje se pratica yoga mesmo dentro das igrejas cristãs. O que o hinduísmo tem a oferecer para os cristãos? Milhares de reencarnações. Você pode se reencarnar numa planta espinhosa, ou você pode se reencarnar numa flor cheirosa. Para eles, flores, plantas, tudo é gente que morreu e que reencarnou. Você pode se reencarnar em animais ou insetos, como barata ou pulga, não é? Ou você pode se reencarnar como um rato, ou como um gato, ou como vaca, ou como peixe, ou como pássaro, como cachorro, como corvo, como precisar, de acordo com as suas obras praticadas nesta vida, você vai reencarnar em coisas melhores ou em coisas piores. No hinduísmo não se pode interferir no curso da vida da pessoa. Quem está sofrendo tem que deixar sofrer, porque este é o curso da vida daquela pessoa. E você não pode interferir no curso. Você não pode praticar misericórdia e caridade para tirar aquela pessoa daquela situação miserável de doença, ou de miséria, ou de fome. Tem que deixar que ela siga o seu curso, porque senão na próxima reencarnação fica pior para ela. Queridos, o que é isso? O que é isso em comparação com a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a praticar a caridade, a misericórdia, as boas ações, repartir com os outros? No hinduísmo, a doença, a fome, tem que existir porque é simplesmente o curso da vida de cada um. As pessoas mortificam o corpo, vivendo a vida toda, toda a existência em cima de colunas, ficam trepados em cima de uma coluna, a vida toda, não saem de lá. Penitência. Ou então há pessoas que se deitam em camas de prego, jogam-se debaixo das rodas do carro sagrado, ou pessoas que querem ser picadas pelas serpentes, porque para eles é uma glória ser picado pela serpente. Pessoas que ficam ali junto aos ratos, bebendo um pouquinho do leite que os ratos, eles colocam o leite para o rato beber ou se alimentar, e o restinho eles bebem como sendo uma glória, um ato de santificação. Queridos, os deuses hindus se manifestam através de animais como vaca, macaco, serpente, rato, e precisam ser adorados. Você trocaria a religião de nosso Senhor Jesus Cristo pelo hinduísmo? Pelo budismo? Você trocaria o céu, que a Bíblia fala, onde existe o Pai, Filho e Espírito Santo, a Nova Jerusalém, esperando por você, pelo nirvana? Você vai trocar pelo nirvana, que é como uma gota d'água caindo no oceano, sumindo, se descaracterizando? Assim como no budismo, também no hinduísmo, não existe paraíso, e o alvo final no hinduísmo é a libertação através de interminas e infinitas reencarnações. Quando você perde a sua identidade e se torna um com o universo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. É a que mais cresce no mundo, islamismo. Hoje está com 1 bilhão e 200 milhões de adeptos. O islamismo começou com Maomé no 6º século. Maomé nasceu em 571 na cidade de Meca. Não sabia ler nem escrever. Teve algumas visões e eles escreveram o Alcorão, que foi ditado por ele para que as pessoas escrevessem. No Alcorão, Maomé limitou o número de esposas para cada homem. Que pena, né, irmãos?
Maomé limitou 4 esposas para cada homem. Mas ele tinha 28. O que você acha disso? É uma religião que surgiu no 6º século. Qual o objetivo do islamismo? Destruir o cristianismo. Quando surgiu o islamismo, no 6º século, o cristianismo já existia há 500, 600 anos. Mas surgiu como uma religião para destruir os infiéis. Morte aos infiéis. E os infiéis são os cristãos, ou qualquer outro que não seja islâmico. Prega a salvação pelas obras. Por isso existem homens bombas. Uma professora de inglês, adventista, que leciona inglês ali em Jerusalém, conversando com ela, ela disse, eu tinha na classe vários meninos árabes, islâmicos, e eu perguntei a um deles, o que você quer ser quando você crescer? Ele disse, eu quero ser um homem-bomba. Homem-bomba é profissão, sonhada e desejada, porque eles creem que as pessoas que morrem desta forma já têm o paraíso certo. Jesus disse, amai vossos inimigos, mas Maomé ensina, odiai vossos inimigos. Jesus Cristo nos ensina a repartir e até mesmo a morrer pelas pessoas. Mas os ensinos de Maomé ensinam a matar as pessoas. Morrer matando o máximo de pessoas possível. E assim você alcança o paraíso. Prega a salvação pelas obras. Queridos, o Alcorão ensina que Jesus não morreu na cruz e que Alá, o Deus do islamismo, não tem nenhum filho. Em meio a estas 5 principais religiões do mundo, irmãos, budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, cristianismo, o cristianismo se destaca como a religião do amor, misericórdia, perdão, o amor a Deus e amor ao próximo. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo está fundamentada no amor. Porque os 10 mandamentos da lei de Deus não são outra coisa, senão a expressão do amor a Deus e a expressão do amor ao próximo. Jesus disse, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus capítulo 5, verso 44. Alguém vai dizer, qualquer outra religião dirá, isso é religião do outro mundo. E é mesmo. O cristianismo é uma religião de outro mundo, porque foi criada por Jesus Cristo, ela veio do céu e nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Você diria, queridos, que o cristianismo é uma religião celestial, desceu do céu, nasceu no coração de Deus, e só Jesus pode nos capacitar a amar desta forma. A religião fundada por Jesus explica de maneira inconfundível o conceito do que é pecado. Em nenhuma outra religião existe o conceito do que seja pecado. Mas o cristianismo diz, pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4. Nenhuma outra religião ensina que o pecado pode ser expiado e perdoado através da fé e da graça. Não, só o cristianismo. As outras religiões ensinam que a pessoa, para se libertar do senso de culpa, dos sofrimentos, ele tem que mortificar o corpo, ele tem que deitar numa cama de prego, ele tem que viver uma vida de sofrimento para se libertar. Mas o cristianismo ensina o quê? Perdão. Perdão é uma palavra que pertence ao cristianismo. Nasceu na mente de Deus a palavra perdão. E perdão vem embebido no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem, queridos, a religião de Jesus ensina o perdão através do sangue, o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. No jardim do Éden, Deus exemplificou o que é perdão. Quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram, um cordeiro morreu. Perdão implica na morte de um substituto. Se eu recebo perdão, é porque alguém pagou o preço daquele pecado. E esse alguém que pagou o preço dos nossos pecados chama-se Jesus,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, está explicado na morte do primeiro cordeiro, quando Adão pecou. Quando Jesus morreu na cruz, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perdão só existe no cristianismo, porque somente no cristianismo existe um Salvador. Percebam que o cristianismo, a religião de nosso Senhor Jesus, explica o que é pecado e mostra a solução para o pecado, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nenhuma outra religião do mundo oferece um Salvador. Só Jesus é Salvador, e Ele nos salva dos nossos pecados. Foi assim que Ele foi introduzido no mundo em Mateus, capítulo 1, verso 21. Vejam lá em Mateus, capítulo 1, verso 21, diz assim, Deus falando: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é um nome poderoso, que salva, que liberta, que perdoa, que muda o nosso interior, que sara as nossas feridas interiores. Em 1ª carta de João, capítulo 1, verso 7, irmãos, 1ª carta de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não são as penitências que conquistam o perdão. Não é a mortificação do próprio corpo. Não é o suicídio de um homem-bomba que alcança a libertação. Não são as milhares de reencarnações pregadas no hinduísmo. Não são os exercícios espirituais da yoga. Não são as indulgências vendidas. Mas unicamente o sangue de Jesus, nosso Senhor, é que nos purifica e nos perdoa. Crer em Jesus, pronunciar este nome forte e poderoso, traz salvação, traz libertação. Nunca exagere o poder do nome de Jesus. É impossível exagerar. É possível exagerar o poder que existe no nome Jesus. Porque tem muito mais poder do que você pode imaginar. Outras religiões podem dizer que o perdão que o cristianismo ensina é simples demais e não funciona. Eles precisam de coisas mais complexas. Queridos, o perdão é simples, é fácil. É a graça do nosso Senhor Jesus. A graça é uma outra palavra bíblica que só existe no cristianismo, queridos. Só o cristianismo ensina graça. Graça é o inocente morrendo pelo culpado. Eu quero que você leia comigo 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 15. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso é cristianismo. Cristianismo é um morrendo por todos. Ele morreu a minha morte, e eu recebo a vida eterna que é própria dele. Continua o verso 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não mais vivam para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Portanto, meus queridos irmãos, só Jesus se proclamou Deus na terra. Só Jesus ressuscitou da morte, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia. Só Jesus proclamou: eu sou a ressurreição, a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Eu não preciso de outro Deus. Porque o que os homens temem, homens e mulheres, é a morte. Mas Jesus disse: eu sou a solução para a morte, porque eu dou vida para os que morrem. Não se preocupe. Você está doente? Eu posso curar. Você está com câncer? Eu posso curar o câncer. Você morreu? Eu vou ressuscitá-lo. Só Jesus pode dar salvação. A salvação é ilustrada na vida do ladrão na cruz do Calvário. Quando aquele ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, a salvação chegou na mesma hora. Quanto tempo demora para você sair de uma
vida de bandido, cheia de crimes, e entrar para a família de Deus como justo, santificado, salvo. Quanto tempo demora? Queridos, segundos. É o tempo suficiente para você falar: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. E você passou da morte para a vida. Você passou do reino das trevas para o reino da luz. Você entrou para a família de Deus. Alguém pode dizer: pastor, é muito simples assim. A pessoa vive uma vida de falcatruas, de roubos, de mentiras, de adultérios, promiscuidade, e de repente, na hora da morte, ele diz: Senhor, me perdoe. E aí? Está salvo? Se o arrependimento daquela pessoa for sincero, e só Deus pode saber se ele é sincero, está salvo. Há poder no nome de Jesus. Você não conquista a salvação por penitências ou por vida certinha. Você não conquista a salvação com boas obras. Você conquista a salvação pelo nome poderoso de Jesus. Quando você clama pela salvação em Jesus, você está salvo. E Ele não somente salva você, meu irmão, mas Ele lhe comunica poder para viver a vida de salvo em Jesus. Ele lhe comunica poder, o poder do Espírito Santo, para que você viva uma vida nova, diferente dos outros. Poder para curar as suas feridas. Queridos, há poder no nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 12, o verso que nós lemos inicialmente. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Gautama Buda abandonou o palácio onde ele vivia, rico, um pai rico, com uma esposa, com um filho, abandonou a sua jovem esposa, abandonou seu filho, abandonou sua casa, e vagou pelas florestas, suportando muitos anos de aflição em busca da libertação do senso de culpa. E quando Buda era indagado pelos seus discípulos, muitas vezes fizeram esta pergunta para Buda: mas Buda, Gautama, o que vai acontecer depois que você morrer? O que acontece depois da morte? Ele dizia: não é hora da gente falar sobre isso, vamos falar sobre outro assunto. Ele nunca soube responder o que acontece depois da morte. O hinduísmo não sabe o que acontece depois da morte. O budismo não sabe o que acontece depois da morte. Por isso eles inventam a história de que ficam reencarnando em boi, em rato, em insetos, em animais, em plantas. Mas na realidade, ninguém sabe. Porque só o cristianismo ensina o que acontece na morte. A Bíblia diz que na morte nós dormimos no pó da terra. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A memória dos mortos está entregue ao esquecimento. Por isso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, porque os mortos não podem louvar a Deus e não podem louvar a ninguém. Os mortos não voltam. Por isso haverá uma ressurreição. E enquanto todos os que estão mortos se tornarem vivos de novo através da ressurreição, então cada um vai receber a recompensa em vida. A recompensa não é dada na morte, a recompensa é dada em vida. Para os que amam a Jesus, vida eterna. Para os que não amam a Jesus, morte eterna. Mas eles recebem a recompensa em vida, não na morte. O cristianismo explica com detalhes o que acontece depois da morte. E qual é o céu? O que é o céu? Existem capítulos inteiros na Bíblia explicando o que é o céu. O que é a Nova Jerusalém? Quantas portas? A cidade do Deus vivo. Quem vai estar ali? Que trono vai estar ali? Quando é que a gente vai se reunir na Nova Jerusalém? De sábado em sábado, de lua nova em lua nova. Para fazer o quê? Adorar o Pai, Filho e Espírito Santo. Para comer o quê? Do fruto da árvore da vida. Queridos, a Bíblia explica com detalhes.
o budismo, o hinduísmo, o islamismo, ninguém consegue explicar nada disso. Por que eu vou trocar o cristianismo, a religião do meu Senhor Jesus, por uma religião pagã? A religião de Jesus oferece perdão e cura. O Espírito Santo vem fazer morada em você e faz de você uma nova criatura. O que era ladrão, como Zaqueu, deixa de roubar e distribui seus bens aos pobres. A mulher que era uma prostituta, como Maria Madalena, se torna uma mulher de bem. O cristianismo muda, e muda na hora. Perdoa na hora. O cristianismo salva na hora. Em que hora você é salvo? Na hora em que você confessa o seu pecado, em nome de Jesus, você está salvo. A religião do meu Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, toma as coisas que são de Jesus e comunica para você. O Espírito Santo, enviado por Jesus, vai transferindo as coisas que são de Jesus para você. Vai mudando de arquivo, né? Ele tira da mente de Jesus, do HD de Jesus, e vai transferindo para o seu HD. Há uma transferência. É um download que o Espírito Santo vai fazendo da vida, da obra, do caráter, do temperamento, da mente de Jesus, meu querido, e você vai se tornando um homem e uma mulher chamados de cristãos, pessoas que se parecem com Jesus, porque falam e vivem como Jesus. A religião de Jesus ensina que Ele não só morreu para nos salvar, mas que Ele ressuscitou, subiu ao céu e voltará para nos buscar. Por isso, Ele é um nome acima de todos os outros nomes. Talvez você já conheça a história daquele pastor adventista, Harry Rimmer. Harry Rimmer estava no Egito e ele, na sua viagem ao Egito, ele conheceu um oficial do governo maometano e começaram a conversar sobre a religião. E o Dr. Rimmer, adventista do sétimo dia, disse: nós cristãos cremos que Deus tem 3 revelações de si mesmo. Deus se revela através da natureza, através da Bíblia e através de um homem chamado Jesus. E o oficial maometano disse: nós também cremos no islamismo que Alá se revelou de 3 formas: através da natureza, através de um livro chamado Alcorão e através de um homem chamado Maomé. Dr. Rimmer disse: nós cristãos cremos que Jesus Cristo morreu pelos pecados do seu povo. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Maomé morreu pelos pecados do seu povo. E o Dr. Rimmer disse: nós cristãos cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e subiu ao céu e vai voltar para cumprir com as promessas que Ele fez. E o oficial maometano fez silêncio e depois de alguns instantes ele disse: nós não temos nenhuma notícia de Maomé depois da sua morte. Queridos, existe um nome acima de todos os outros nomes em que há salvação. Esse nome é Jesus. Jesus disse em Marcos 16:16: aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Jesus não enrola ninguém. Jesus não fala palavras dúbias. Ele faz declarações diretas, explícitas, claras, compreensíveis. Aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer em mim será condenado. O cristianismo é simples. É uma religião onde Jesus é tudo em todos. Jesus é o meu pão de cada dia. Jesus é a minha água, uma fonte de água que nunca esgota. Jesus é a minha proteção em meio aos perigos deste mundo. Jesus é quem guarda a minha casa quando eu durmo.
Jesus é o meu médico quando eu estou doente. Jesus é o meu psicólogo quando eu estou estressado. Jesus é Cordeiro. Jesus é Salvador. Jesus é o leão da tribo de Judá. O que é que Jesus não é? Jesus é tudo. Nós não precisamos de outro. Tudo que você puder imaginar ou necessitar poderá ser suprido na pessoa de Jesus. Um nome acima de todo e qualquer outro nome. Você precisa de outra religião, meu irmão? Você precisa de um outro Deus? Você precisa de um outro irmão mais velho que brigue por você e que lute as suas batalhas? Eu não preciso. Estou feliz com Jesus, com o Jeová eterno, com o Espírito Santo. Abra o seu coração para Jesus. Confesse o seu nome cada dia. Pronuncie este nome forte e poderoso em que há salvação. Há poder no nome de Jesus.